Agora a gente vai para o painel. Eu vou começar fazendo perguntas para mercado imobiliário e indústria automobilística. Depois, por último, eu vou passar para o Pascal, que é indústria química, para ele dar a visão dele diante do que a gente vai ter conversado. E vou acabar com uma pergunta também mais abrangente para o Sérgio Besserman. Então, eu queria começar com o Mário. Mário, como é que vai ser a casa do futuro, levando em conta as demandas de sustentabilidade? Bom dia, primeiro, para todos. A Casa do Futuro, na verdade, algumas delas já existem, e a palavra para a Casa do Futuro é menos, né? Mas menos o quê? Menos metro quadrado, não necessariamente menos metro quadrado. Nós precisamos colocar menos materiais nas nossas construções. O Brasil tem uma característica de construção, que é aquela construção onde, recentemente, para se fazer um alto padrão na cidade, se tinha que fazer em tijolo. A gente ia construir, se não tiver o tijolo, até tijolinho mesmo, ela não é firme, ela não é resistente, ela não é boa. A nossa casa hoje, ela vai ter que ter menos quarto, então, fala 4 quartos, mas será que precisa de 4 quartos? Porque fazer 4 quartos também gasta mais parede, gasta uma série de coisas. A casa do futuro, pensando numa cidade grande, pensando numa verticalização, ela tem que ter menos vaga de garagem. Então, nós estávamos falando agora há pouco sobre baterias e carros elétricos. Construir vaga de garagem é escavar, é tirar essa terra, é jogar carbono na atmosfera e é fazer, às vezes, uma vaga que fica vazia, né? Então, como compartilhar a vaga ou ter menos vaga? E não só no aspecto de menos, mas de que tipo de material que a gente vai utilizar. Então, tem que ser material mais durável. Nós também utilizamos muitos dos materiais, por exemplo, numa fachada de um edifício residencial, não esse edifício que nós estamos aqui, que é outro tipo de produto, mas a grande maioria das casas e dos apartamentos, são fachadas que, a cada 3 anos, a cada 5 anos, a cada 10 anos, precisa de tinta, precisa pintar. Muitos outros países, principalmente os países que têm ou a tecnologia ou que têm condição de se fazer de outra forma, utilizam material que é mais durável. Então, a gente vai precisar ter, no nosso acabamento, hoje, já existem muitos, né, mas eles não são tão utilizados, materiais que exijam menos manutenção. Então, a casa do futuro ela é uma casa que utiliza menos material, que polui menos o meio ambiente por conta disso, que a manutenção também é menor. Já existem alguns construtores e algumas empresas fazendo isso. A nossa empresa faz isso há bastante tempo. A sustentabilidade é é o pilar da empresa, é um dos pilares, mas eu julgo o mais importante. E é um caminho muito longo fazer com que isso aconteça. No caso aqui da indústria química, eu vou citar um exemplo, né? Tem diversos materiais. Vamos pegar, por exemplo, o PVC ou, eventualmente, um tubo de cobre. Há 20 anos atrás, chegou uma tecnologia aqui, trazida naquele momento de Israel, que eram tubulações de polietileno reticulado para passar toda a água quente dos apartamentos e das casas. Nós utilizamos essa tecnologia em 1995. A grande vantagem da tecnologia é que ela é muito mais durável e exige muito menos manutenção. Depois de um tempo, por conta das nossas subidas e descidas em relação à economia, e, por exemplo, ao dólar, com a desvalorização de 99, ficou inviável se utilizar esse material, porque também não adianta só ter a sustentabilidade sem pensar na sustentabilidade econômica. O mercado, quem estava utilizando, que eram poucas empresas, deixou de utilizar no início da década de 2000 e, recentemente, voltou a utilizar de novo, né? Vamos ver se vai continuar viável. Mas é uma tecnologia que, por exemplo, nos prédios que nós entregamos com essa tubulação, o nível de manutenção e os chamados de manutenção de vazamentos de uma residência é 1/3 de uma tubulação normal, por exemplo, de cobre para água quente. E esses materiais que você se referiu, que até são mais duradouros, eles, por incrível que pareça, a obra fica mais rápida, né? Também, muitas vezes. Você também ganha nisso, né? Na sustentabilidade econômica, como você disse. Sim, a obra é mais rápida, é mais racional, tem menos etapas. Menos gente trabalhando? Menos gente trabalhando. Então, para se fazer mais com menos, é que agora, não necessariamente nós estamos nesse momento, mas há 2 anos atrás não tinha mão de obra, então precisava também utilizar
essa tecnologia, ela é bem mais rápida e econômica. Não econômica no primeiro momento, muitas vezes, mas econômica principalmente na manutenção e no prazo. Lá na frente que você vai sentir a economia, né? Eu estou bem sabendo do assunto de mercado imobiliário, que eu estou fazendo uma série para o Jornal da Globo sobre mercado imobiliário. Inclusive, uma das entrevistas que eu fiz, que eu achei muito curioso, queria até saber a sua opinião sobre isso. Não sei se você viu uma menina, estudante de arquitetura da UFRJ do Rio, que montou uma casa feita em 3D no campus da universidade. Você viu isso? Isso, em algum momento, vai existir. Vou explicar para vocês o que é. Na verdade, não é exatamente 3D. Os módulos foram feitos como se fosse uma marcenaria, vinha a coisa pronta, e eles montaram, no campus da universidade, uma casa mesmo, tamanho normal, parecendo Lego. Os próprios alunos iam encaixando ali a casa. Ela imprimiu do WikiHouse, aquele site, né? Inclusive, o representante do WikiHouse veio para cá e ficou impressionado, porque foi a maior casa já feita através de impressão lá do WikiHouse. Isso, em algum momento, a gente vai ver isso? Isso é sustentável? Vai ser realidade. Recentemente, passou na internet e no WhatsApp, todo mundo passando aquele filme da construção lá na China, com 15 dias, 30 dias. Vai ser realidade e provavelmente... E não desaba, né? São 15 dias, 30 dias, porque as pessoas têm medo disso, né? Aí depois vai desabar. Não é cenário de novela. Falaram isso daquele prédio da China, né? Será pois que vai cair? Exatamente. Vai ser realidade, sim, e... vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Porque é uma coisa que poucas pessoas pensam quando compram um imóvel ou quando a gente olha para um prédio desse aqui, quantos anos isso vai durar? Então, daqui 30 anos, o prédio é novo. Como é que vai ser a vida daqui 30 anos, tudo isso que a gente está conversando? É realidade. Vamos passar, então, eu queria passar um pouco a conversa para o Wolfgang, falar um pouco da indústria automobilística. Eu queria saber como é que vai ser o carro do futuro se a gente levar em consideração as demandas de sustentabilidade. The only what is sure for the next years will be for tires. All the other things we do not know, because even we talk about the steering wheel that we want to take it out. But how the car looks like. When you go back in the history, in 1886, the car was invented, and the first 100 years, there was not a big change. We use color, we use steel, we use rubber, always supported from the chemical industry. And this change starts I think in the early 80s to talk about environmental. The first catalysts are installed in the exhaust systems. This was the first step to a new thinking about cars. I just heard we are preparing our houses in future for e-drive cars. So maybe in 10 years we will have much more electrical driven cars than today. It will change a lot for the whole industry. The requests for material will change immediately, and we need cars much lighter than today. That means we need new alloys for the steel, new alloys for aluminium. We need much more plastic parts than today. Actually, a passenger cars, volume-wise, has 50%, up to 50% plastics, and the weight is only 12%. Out of this 50% volume, it's only 12%. If we want to reduce the weight for our cars, we have to use new materials, for example, carbon fiber or whatever. Yes, how about cars functioning by water, with water? Is it true? We're going to see this? With water hydrogen energy, it will work. This is in a early stadium, but I think one of the future of the cars could be related to this water energy, to use it. Of course, you can produce hydrogen with solar energy and save it. It's one of the less energies you can save with this technology. Thank you. Vou passar agora um pouco para o Pascal. Queria que ele falasse como é que a química está trabalhando para solucionar essas questões de mobilidade, de moradia, de urbanização. Como é que a química está trabalhando para isso? Good morning, everyone. First, I'm going to answer your question, yes, of course, but just a few words for you, Professor.
Just to tell you that the chemical industry is fully aware of what happens of climate change. You've got a lot of people in the room. These people are from the chemical industry, but they're also citizens. And we fully understand the challenges. We have not waken up this week for COP21. In our industry, in our company, we've been active to reduce emissions since the 90s, probably. If I look at my own company, we decreased the carbon emissions by 50% in the past 10 years. And every day, every week, every month, we are getting better, more efficiency, energy efficiency, but also reducing the footprint. So, I wouldn't, we are a responsible industry here in the chemical industry. To your question now, this is the second part of how we are dealing with the challenges of the world today. Far from being the issue, I believe the chemical industry is the solution to the challenges we are facing. And I have with me today, and it's very pleasant because, construction and automotive are the two largest markets for our industry, as you know very well. And if you look back at the sustainability challenge and go back to the COP21, precisely where are the two largest opportunities to reduce emissions? First is housing, building, and the use of energy related to it. The second one is transport. So you see that automotive and housing are clearly the two industries that can make a difference. If you look at our own emission in the industry, probably about 10 to 15%. If you look at housing and transport, 70% of emissions. So that's where we need to act, and this is the role of the chemical industry. I was very pleased to hear my neighbor here talking about lighter cars. That's exactly what we are about. Lightweighting, more plastics in a car, to deliver the same performance. That's exactly what the chemical industry has been doing, and with more and more sophisticated solutions to be able to replace more and more critical parts. And yes, tomorrow, and it was mentioned also by my neighbor, composites, carbon fiber composites to make a car lighter. Today, this is already the reality, but in Formula One or in Ferraris, I'm afraid not everyone in this room drives such cars, okay? But tomorrow, we can maybe dream, that we are going this route. Catalyst was mentioned. Again, we all know that we have a small chemical industry unit in each of our catalytic part, and we know that very well at Solvay because we are part of this system and we are, of course, providing some of the solutions. Last but not least, tires, where we can design new tires, reducing improving fuel efficiency by as much as 7 to 10%. It is not science fiction. It is already reality, and this is a market that is evolving very fast. So to us, the sustainability challenge and meeting the challenges of our clients, that's exactly the way. This is our raison d'être, the why we exist. Okay? And I can tell you that every day, the scientists in our industry, and don't forget that chemical industry is a high-tech industry, let's not forget it. In my company, we have 30,000 people. More than 2,000 people are working in labs, 7% of the workforce. And every day, they're inventing the solutions for tomorrow. Eu queria passar um pouco a nossa conversa aqui para cidades, voltar para o Mário. Mário, como é que, diante disso que a gente conversou aqui, pensando em saneamento básico, urbanização, mobilidade, como é que vão ser as cidades do futuro? É um bom momento e bem polêmico para falar isso, né? Novo plano diretor. As cidades, vamos pegar São Paulo, que hoje é a maior cidade do país e que certamente tem os maiores problemas e os maiores desafios. A cidade, ela necessariamente vai passar por uma verticalização, como está propondo o plano diretor agora, nas áreas onde tem mais malha urbana, onde tem mais mobilidade. E, para quem lembra do plano diretor de 2002, e uma das discussões que aconteceu agora nos últimos anos para fazer o novo, não pode adensar. Então, Jardins, Pinheiros, Vila Mariana, diversos bairros aqui de São Paulo,
diminui o potencial construtivo da cidade e aumenta um pouco o potencial construtivo de bairros não tão centrais e que também não têm a mesma infraestrutura. O que aconteceu depois de 10 anos? Aumentou o trânsito e piorou a qualidade de vida da cidade, porque Moca, Tatuapé, Vila Leopoldina, Morumbi, teve muito mais empreendimento do que tinha, porque também tinha mais potencial para isso. E esse trânsito dessas regiões para as regiões onde está o trabalho piorou muito. E agora a discussão é uma cidade onde tem trabalho, residência, hotel, tudo ali no mesmo lugar para ajudar na mobilidade. Essa é realmente a cidade do futuro. Claro que ainda vão ter discussões e ajustes a se fazer, no caso de São Paulo, do plano diretor, mas eu acho que o ideal é isso, é que cidades que são compartimentadas em determinados bairros, mini cidades que são autossustentáveis ali e que não precisa basicamente sair dali para se fazer seja o que for, inclusive, por exemplo, ir para o hospital. E no caso da mobilidade, ainda há muita discussão, né, em relação a utilizar menos o carro, mas isso não tem como não ser assim. E no caso das empresas que executam os projetos, independente do que a lei está colocando agora, é acreditar que realmente o carro elétrico, a bicicleta, o transporte público, o metrô, vai ser uma necessidade. Se não tem, vai ter que fazer, vai ser uma necessidade. Nós, há 2 anos atrás, lançamos um produto que não tinha vaga para todo mundo, foi um problema para convencer os parceiros de que aquilo seria viável. O plano diretor saiu 1 ano depois, restringindo o número de vagas. E qual foi o resultado de não ter vaga para todo mundo? Foi muito bom comercialmente, não teve problema nenhum. Então a gente romper também as nossas resistências. Não estou dizendo que a gente tem que sair daqui andando de bicicleta, mas a gente tem que entender que a vida vai funcionar de uma outra forma na cidade. Eu queria passar a bola, então, para o Wolfgang nessa questão de mobilidade e até dar uma opinião minha, assim, experiência minha. Eu sou carioca, mas moro aqui em São Paulo há 10 anos, desde 2005. É impressionante o que piorou o trânsito nessa cidade nos últimos 10 anos. Isso eu tenho bem claro na minha cabeça. Agora, verdade também que piorou muito no Rio também, né, Sérgio? Um absurdo. O Rio, quando eu saí 10 anos atrás, a gente chegava nos lugares em 2 minutos. Hoje em dia, mesmo ali, Zona Sul, você não consegue chegar mais em lugar nenhum. Então, passar para o Wolfgang nessa questão, como é que a gente vai ver essa questão da mobilidade? Como é que vai ser a mobilidade do futuro? Assim, não falando só de carro, não, de mobilidade urbana mesmo. Okay, I think there are 2 ways to talk about mobility. First of all, and this is the main business, is the individual mobility. The people want to go by their own car, and maybe it's a different, when you look to Europe, even if you look to Germany, the discussion, do I need a car, is actually common with young people. Of course, they can use all the installed equipment in the cities, trains, buses, whatever is available. So the question in the young generation in Europe is a little bit, is it really necessary to have a car, question mark? In the big cities like in Sao Paulo, you see everyone wants to have a car. 250,000 new cars per year in Sao Paulo. No, it's an impressive number. I think we have now in Sao Paulo more than 7 million cars, mais ou menos. And here we have to go, and I think Sao Paulo is a very good example into bus rapid transport systems, how it is installed now. And when you follow up the development, 15 years ago, a normal bus was 10 meters long, then 12, then 15. Meanwhile, they are 30 meters long. They have special lines in the cities to attend really in a perfect organized time the stages where they take off and put out the people. So this is the first step for the urban mobility. The next step will be electric-driven cars and buses to avoid the pollution. And when you look in the world, you can see in a few cities the first electric buses running. Not in a stage of prototypes, they are really running, and this is part of the future, I think, of urban mobility, to have buses and cars without pollution in the first step, out of the car to come to energy into the car. It's necessary to have the electric energy, and you need electric
done by water, done by whatever. But in the first step, I think this is the way where we have to go, and we are working very hard on these solutions. Queria passar para o Pascal agora também, já que a gente está falando tanto de futuro, jogando para frente, como é que vai ser a indústria química do futuro? Como é que ela deve se inovar em termos de processo? First, it's already something that's happening. We are confronted, as we've been reminded, to specific challenges. That means we are in a need to constantly reinvent our industry. We are quite an old industry, and this is not the first time we are doing that. I think we need to invent the solutions of the future. When I heard about electric cars, very good, but you know that the big challenge to develop electric cars is probably energy storage, meaning, put it simply, the number of miles you can do with your car today, which is still a limiting factor, and to do that at an affordable price, of course, and to do that without trading off on on everything we need, including the space in the car. I think we are part of this story already, and I think we are part of the energy storage solution, which is probably not there yet, but fast progressing. A good illustration, of the vision we can have and our pioneering spirit. I think you know that there is a solar plane, that is actually in the middle of a round-the-world trip. When it was started 12 years ago by a Swiss adventurer, Bertrand Piccard, nobody believed it could even work to fly a plane around the world without a drop of fossil fuel. Nobody believed it, including, and probably firstly, the people from the aeronautic industry. We, among others, and other chemical companies, have joined forces to make it possible. And believe it or not, it works. It works. The plane exists. It's probably what I would call a flying lab. It's 3,000 square meters of solar cells in a 72 wide plane, lightweight. Imagine it's as wide as an Airbus 380, and it weighs less than your car. How can you do it? The chemical industry is part of it. A lot of metal replacement. It's about battery and energy efficiency. And it's a good vision for us to understand, where we need to go. But let's not forget as well that sustainability is also about economic sustainability. And one of my frustrations probably is, although I see a lot of promise, in another area for a chemical industry not based on fossil fuel but more on biomass, we are still struggling to make this model economically viable. We are advocating as industrial to price the carbon, as you say. And yes, we are in favor of that. We need to be prepared for this world, and we need to adapt our strategy accordingly. Because what is probably not possible economically today will be tomorrow, but we need to be prepared to meet these challenges, and we need to start working on it right now. But I have no doubt that the chemical industry has proved able to reinvent itself many times and will do it again. Thank you, merci. Voltar aqui para o Mário. Mário, como é que esses modelos de cidade, de moradia, dos quais você conversou aqui com a gente, os modelos do futuro, como é que eles vão se relacionar com a realidade brasileira? Isso vai demorar muito para chegar aqui? Isso precisa chegar rápido? Isso vai fazer muita diferença para a gente? Vamos olhar para o jovem. Estava comentando aqui do jovem europeu querer, ou qual a intenção dele em relação ao carro. E isso também já existe pesquisa nos Estados Unidos, eu não me recordo o número, mas é algo em torno de 40% do jovem entre 18 e 25 anos nos Estados Unidos não tem a intenção de ter um carro, mesmo em condições de ter. No Brasil, a gente já vê esse movimento. A gente vê esse movimento com as pessoas que trabalham com a gente, por exemplo. Tem gente lá do escritório que vendeu o carro e está andando sem carro. Eu acho que a grande questão vai passar
pela juventude, né? São essas pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, que estão chegando no mercado consumidor, que vão ditar as regras. Não adianta ser algo impositivo, né? Impor que não se pode utilizar o carro. Claro que na hora da necessidade, de um rodízio que foi criado há muito tempo atrás, tem que impor. Mas para que isso seja real, para que isso seja sustentável e duradouro, tem que ser o jovem tomando essa atitude. E eu já vejo hoje o jovem mudando e, eventualmente, não querendo ter carro e querendo morar num local, por exemplo, como no centro de São Paulo. Recentemente, nós lançamos um empreendimento no Largo do Aroche, e aí fica aquela questão, né? Centro de São Paulo, a gente brincava lá que ninguém conhecia na nossa empresa direito. A gente até falava, vai lá andar no centro de São Paulo para conhecer um pouco mais, para ver o que a gente vai fazer. E uma pessoa do escritório que trabalha na área de desenvolvimento de produto comprou um apartamento para morar no Largo do Aroche. Ela tem 24 anos de idade e ela falou, eu quero morar aqui. Então, é a mudança de postura desse jovem que eu acho que vai ser o principal, para a gente não impor e sim fazer com que a cidade seja dessa forma mais central, com mais mobilidade, com menos carro, com menos deslocamentos e tudo mais. E provavelmente esse apartamento que ela comprou é um apartamento menor, que está perto de tudo, você tem metrô próximo, então por isso você não precisa do carro, tem inúmeras vantagens. Não tem garagem, tem um estacionamento que vai ser alugado para quem quiser, então não tem uma vaga dela. A área de lazer é pequena, mas é muito moderna, é muito bonita. É um prédio diferente. E ela quis escolher ali. E com tudo próximo, né? Eu queria passar a questão para o Wolfgang. Você trouxe o número aqui de 40% dos jovens americanos não querem mais ter carro. Eu li outro dia que no Japão é bem mais da metade que não quer mesmo ter carro, quando eles chegam na idade de poder ter. Wolfgang, você mora aqui no Brasil há alguns anos, conhece bem nossa realidade. Isso está muito longe da nossa realidade ainda, né? Em relação a Estados Unidos, em relação à Europa, em relação ao Japão. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. I want to add something to the traffic in the cities. In Europe and even in the US, more and more car sharing models coming to place, even for young people not to have their own car by himself, to use a car sharing model, to use it for an hour, for 2 hours, for 3 hours, could be also a solution. Okay, it takes 20, 30 years in Germany and maybe in Europe or in US to come from the request, I want to have a car, to, oh, it's not necessary. If the infrastructure in the city is perfect, organized by the planners, we have subways, we have cable cars and so on, maybe it's not necessary. Due to the connection all over the world, this knowledge how to live without a car is shared every day all over the world. So what needs 20 years ago a special television situation or special books or magazines to learn about how the world is working 5,000, 10,000, 20,000 kilometers away from Brazil, actually it's not necessary. The young people are linked to the whole world and they get much earlier the information if it's necessary or not. You see it on the explanation from my colleague on the left side. He explained we are building now new flats with a total different infrastructure where it's no car necessary. So it starts actually in Brazil. Great. Estão me ouvindo? Sim. Passar para o Pascal agora. Pascal, você falou um pouco do futuro da indústria. Queria puxar para a nossa realidade brasileira aqui, sobre a indústria química brasileira. Quais são as perspectivas para ela? Well, it's no surprise, and you heard it probably several times this morning, that we are not going through the best of times today in the chemical industry, and I would say in the economy as a whole. But let me just make a few statements. First, there is no great economy without a strong industry. For me, that's very, very clear. Then, there is no strong industry without a strong chemical industry, because we are the industry of industries, or the mother of industries. I believe, therefore, that today the issue is Brazil is well below its potential. And we all know that, because there is a great potential.
We ourselves have been operating in this country for close to 100 years. We've been through difficult patches and great moments. We know the potential of the country. Brazil has a huge potential market, number of people, access to raw materials, the right spirit, and attitude with entrepreneurs. What we are lacking today probably is competitiveness. Access to raw materials and energy is key in the right and sustainable way, by the way. And we need probably the right framework. I heard, very carefully, I was listening very carefully, the words of the finance minister Levy. I like the words. I like trust. I like, favoring industry. But we need that with a lot of visibility for the long term, because we are a long cycle industry. We make investment decisions for many years to come. And that's a bit what we are probably lacking a bit today. Competitiveness of the industry in Brazil and the right framework to give us confidence as an industry to invest in our future. But the potential is here, and I heard as well the potential of biomass and agro-resources in Brazil, and I fully agree and fully support that. So, when there is a will, there is a way. Good. Eu queria passar para o Sérgio. Sérgio, queria a sua opinião assim, sobre tudo que a gente conversou aqui. A gente falou de muitos desafios que a gente vai ter pela frente. Queria que você comentasse um pouquinho esses assuntos sobre os quais a gente falou aqui e depois vou passar para as considerações finais de todos vocês. Foram excelentes apresentações. Tá, vocês estão ouvindo bem? Tá ligado, não? Quer pegar o meu? Deixa eu te dar o meu aqui. Ah, great. Merci, Pascal. Obrigado. Excelentes apresentações, eu teria pouco a considerar. Na questão da mobilidade, é evidente, a mobilidade atual é uma mobilidade muito burra. As pessoas saem de casa, passam 2 horas, aí chegam no trabalho. Quando ela acorda, ela entra no computador, vê e-mail, blog, etc. Aí, 2 horas e meia esquentando o planeta, chega na sede da empresa e senta no computador, o mesmo computador. Um cara 10 metros ali, ele não vai lá falar, ele passa um e-mail, um WhatsApp. A cargas é a mesma coisa. São os fornecedores para central, para subcentral, para central regional, para o supermercado, onde eu vou lá e compro, no mundo da internet. Então, isso vai alterar a necessidade de mobilidade em grande extensão. O que não quer dizer que nós não vamos ter carro, porque eu não me sinto confortável tendo ganhado um carro aos 18 anos do meu pai, médico, e sendo um dos poucos que podia ter carro, e agora, num mundo onde centenas de milhões podem ter o transporte individual, eu vou dizer para elas, não dá. Agora, carro para ir e voltar ao trabalho todo dia, isso é estúpido. Carro para visitar uma namorada de madrugada, passear com a família sábado à tarde, isso todos nós vamos ter, porque o transporte individual tem um papel. E, finalmente, uma última observação, mas que já foi feita, doutor Pascal, mas que é a grande oportunidade da indústria química brasileira. Nós estamos às vésperas da hidrólise de celulose, da dissolução da lignina. Nós estamos às vésperas de transformar toda e qualquer massa vegetal em matéria-prima para vocês. O nome do jogo vai passar a ser logística. Quem recolhe essa massa vegetal a menor custo e produz. Todos somos contra o etanol de milho dos Estados Unidos. Eles não vão mais fazer etanol com o milho, vão fazer etanol com a palha. Mas nós vamos fazer etanol muito melhor. Vocês sabem, existe uma cana-de-açúcar que a Embrapa já desenvolveu. A gente aqui produz etanol. Se o açúcar sobe de preço, os caras produzem mais açúcar. Se baixa de preço, produz mais etanol. A cana-de-açúcar é igual ao carro flex. O carro flex é o que nós chamamos de pato. A gente se orgulha do carro flex, não há nenhum motivo para isso. Ele é o pato. Ele voa, mas mal. Ele anda, mas mal. E ele nada, mas mal.
ele não é eficiente energeticamente, nem com álcool, nem com gasolina. A cana-de-açúcar é a mesma coisa. Nós já temos uma cana-de-açúcar que mal produz açúcar na Embrapa. Ninguém planta ainda, mas que é extraordinariamente produtiva em etanol. Nós temos as aparas, o bagaço de cana e as aparas da maior indústria de celulose do mundo, é brasileira. Ela usa as aparas em caldeira. Ela vai passar e ela trabalha nisso e faz pesquisas. A Fibria tem que estar convidada para a Biquim. Eu visitei os laboratórios da Fibria, eu sou do Conselho de Sustentabilidade da Fibria, e ela está trabalhando muito em indústria química e se preparando para produzir, para ofertar, inclusive, combustível de aviação e muitos outros produtos. No último estudo que o governo brasileiro contratou, surpreendeu até a mim, que trabalho há 20 e tantos anos com mudanças climáticas, que o potencial das florestas plantadas no Brasil é 300% superior ao potencial de redução das emissões de siderurgia e cimento juntas. O nosso potencial em geração de biomassa e, portanto, de aproveitamento disto para exportar para o mundo inteiro produtos químicos daí derivados é uma das estradas do futuro do Brasil. Obrigado. Obrigada. Queria, então, as meninas já levantaram a plaquinha de 5 minutos para mim, já tem alguns minutos, então eu queria as considerações finais de vocês 4, mas rapidamente, em 1 minuto, se for possível. Pode começar pelo Mário. Para mim, a consideração final é, como a gente está falando de inovação, sustentabilidade, é a mudança de cada um de nós, olhando no caso do mercado da construção civil, imobiliário e da mobilidade. É a gente reconhecer que existem materiais que parecem que são mais simples. Então, eu estava falando do plástico, entrava num carro, tinha que ter veludo, couro, madeira, senão o carro não é bom, o carro não é chique. Mas será que ele não pode ser muito melhor com um material diferente? É a mesma coisa na construção civil. Tem que ter o mármore, o granito, né? Não pode ter um piso box super moderno de plástico para determinados tipos de produto? Pode. Então, é a gente olhar de uma forma inovadora, porque não tem outra forma para olhar para a mudança. E vai ter mudança, já está tendo mudança, tem que olhar para frente. O mundo vai mudar cada vez mais rápido, e se a gente não olhar as coisas de uma forma diferente, nós vamos aceitar os produtos. Essa é a minha consideração final. Obrigada. Wolfgang. Okay, my final remark will be, much more than in the past, the automotive industry needs the chemical industry. We have to work together in a collaboration way and not in a way one develop another thing and we join it after it is developed. So we have to work in a new model to understand much more better the request for the future, how we can use the material together in a better way to reach all the points we raised here in the last hour. Thank you. So we started the session with a stark reminder of where we are in the planet, which was a bit gloomy, although with a lot of humor. But I would like to give my final remark by saying, I believe in the future. I believe in the future. And we are at a time where, you know, with everything we are going through in this country, on the economic part, but elsewhere on a lot of different fronts, it's not that easy to be positive about the future. But I believe in it. I believe in the future. I believe in the future of a sustainable industry working across the value chain to meet the challenges that we are facing. And I believe in Brazil. I believe in the potential of the chemical industry in Brazil. So I guess it's pretty much within our hands here to make it happen. Para ajudar no tempo, eu queria dizer que eu acredito no futuro também, mas que é muito importante para as nossas consciências e para os nossos negócios. A hora é agora. Muito obrigada, queria agradecer muito a presença de vocês. Mário, Sérgio, obrigada. Wolfgang, Dankeschön. Merci, Pascal. Foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês. Eu poderia ficar muito mais tempo, mas as meninas vão me matar, porque o nosso tempo acabou. Obrigadíssima.